Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, dando continuidade às pregações no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14, do verso 66 até o verso de número 72. Última sessão do capítulo 14. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, agora, Deus, é mais um momento em que a Tua palavra será exposta, a Tua palavra será proclamada. Ó Deus, que o Senhor me use neste momento, na explicação, na aplicação das verdades do Senhor para nossas vidas. Ó Senhor, que eu seja usado por Ti, que eu possa pregar a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito, com ousadia, Senhor, com intrepidez, Senhor, que aqueles que aqui estão possam ouvir a Tua palavra, possam estar bem atentos à Tua verdade, que nada, ó Deus, em nós, fora de nós, seja um obstáculo, Senhor, para a Tua verdade. Faze isto, Senhor, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos ainda nos últimos dias da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, trata-se das últimas horas de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos contemplado como o Senhor Deus, Ele tem nos ensinado através do Evangelho de Marcos um modo tão extraordinário, dramático, que o Senhor tem conduzido a vida do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto como o Senhor tem nos ensinado e tem nos mostrado como, à medida que o Evangelho de Marcos vai avançando, mais nós contemplamos a malignidade, a ira daqueles que não conhecem a Cristo e que o odiavam, sendo cada vez mais revelada. Nós vimos que não somente aqueles que eram inimigos declarados de Cristo estavam se opondo a Ele, mas vimos como alguém que estava junto a Ele, que caminhou com Ele, que comeu com Ele, que tantas coisas fez junto ao próprio Senhor Jesus Cristo, Judas, o traiu. Vimos como Judas o entregou aos guardas, aos soldados. Vimos então como Cristo acaba sendo conduzido à prisão. Vimos como Cristo é conduzido e arrastado
do jardim do Getsêmani até então o pátio do sacerdote. Vimos ali como Cristo ele é julgado injustamente por homens que eram perversos, homens maus, homens que não temiam a Deus, homens que fizeram todo tipo de mentiras, falsas testemunhas e tantas coisas absolutamente contrárias à vontade de Deus para que pudessem ser bem-sucedidos no julgamento de Cristo. E nós sabemos, irmãos, tudo isso deveria acontecer. Cristo estava plenamente consciente disto. Ele se sujeita a isto. Ele sabe que a vontade de seu Pai deve se cumprir. Ele sabe que tudo aquilo que estava escrito deveria se cumprir na sua vida. E lá estava ele, irmãos, como nós vimos na última exposição, sendo cuspido, sendo esbofeteado, sendo esmurrado, sendo zombado por homens maus, fazendo perversidade com o Senhor da glória, com o próprio Cristo. Que coisa terrível, irmãos. Mas é interessante percebermos, e na própria sessão exposta no último domingo, já é apontado aquilo que nós veremos agora com um pouco de mais clareza acerca de Pedro. Nós vimos na última exposição, no verso de número 54, que é apontado algo acerca de Pedro. Marcos 14, verso de número 54, nos diz assim: Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Então nós percebemos aqui que é uma nota acerca de Pedro, e então ele volta a tratar sobre o julgamento de Cristo. E o entendimento comum, irmãos, é que ao mesmo tempo em que Cristo estava sendo julgado, paralelo a isto, estava Pedro ali experimentando toda esta situação que será ampliada aos nossos olhos nesta sessão que nós acabamos de ler. Então, enquanto Cristo estava sendo julgado, enquanto os homens estavam levantando falsas testemunhas, enquanto Cristo estava sendo esbofeteado, enquanto Cristo estava sendo cuspido, enquanto Cristo estava sendo esmurrado, enquanto Cristo estava sendo zombado, lá estava Pedro, contemplando muitas coisas naquele momento. E aqui nós encontramos realmente o que se passou com Pedro naquela ocasião. Qual foi, então, a postura de Pedro quando contempla e sabe que o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, está sofrendo as mais amargas humilhações? Será que ele se manifesta e se levanta como alguém que realmente estaria disposto até a entregar a sua própria vida por Cristo? Será que ele se levanta ali para defender o seu Senhor dos seus perversos inimigos? A realidade, irmãos, que nós veremos aqui é um homem que vai revelar ainda na sua vida fraquezas. Fraquezas que são encontradas em todos nós. Irmãos, ao nos aproximarmos de um texto como esse, nós não podemos nos colocar como superiores a Pedro, pensando: eu nunca, jamais faria isso que Pedro fez. É um texto, meus irmãos, que nós devemos nos aproximar com certeza, com humildade e reconhecendo que somos tão fracos, se não mais fracos do que o próprio Pedro neste contexto. O que acontece, irmãos? O texto nos diz, no verso 66, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou.
Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Veja a condição de Pedro, irmãos. O que está acontecendo com Pedro aqui é exatamente aquilo que o próprio Senhor havia declarado anteriormente. Cristo disse: nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Pedro não aceitou aquilo. Pedro diz: eu vou morrer, mas eu não faço isso. Os outros apóstolos disseram: estamos com Pedro. A gente morre, Cristo, mas a gente jamais te negaria. Jamais. Nós contemplamos aqui, meus irmãos, o cumprimento daquilo. E é interessante, irmãos, poucas horas se passaram até que este momento chegou. E Pedro, então, não estava pronto para isto. Cristo vai dizer: para onde eu vou você não pode ir. Cristo vai alertar: você vai me negar, Pedro. Cristo vai alertar: orai e vigiai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. Pedro, ore e vigia, Pedro, para que não entreis em tentação, Pedro. Então notem, irmãos, que aqui é muito fruto também disso. O fato de Pedro se sujeitar a esta condição e então, na fraqueza, negar o próprio Senhor Jesus Cristo é fruto também de uma falta do próprio zelo de Pedro quanto ao seu coração e a carne dele que é fraca. Porque no espírito ele poderia dizer impetuosamente e sinceramente, provavelmente ele disse: eu vou e se necessário eu morro pelo Senhor. Mas ele não vigiou, irmãos. No momento, no dia mau, no dia em que ele estava sendo provado, ele fraquejou, ele vacilou. Cristo o alertou. Ele não era alguém, irmãos, que estava sem saber das coisas. Ele é alguém que estava muito bem instruído acerca destas coisas. Ele foi avisado e instruído a como resistir no dia mau. Meus irmãos, semelhantemente a Pedro, nós somos o tempo inteiro instruídos pelo nosso Senhor acerca da nossa condição e acerca dos perigos na tentação. Frequentemente, nós já temos visto em várias exposições, nas pregações, você certamente, ouvindo outros pregadores, você certamente, lendo a sua palavra, é frequentemente recordado que você deve se guardar. Nós jamais podemos imaginar que nós somos fortes. Nós jamais devemos imaginar que podemos, com a força do nosso próprio braço, resistir no dia mau. Nós jamais podemos imaginar que nós iremos, de fato, permanecer em pé no dia em que o inimigo das nossas almas se levantar contra nós. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É uma plena convicção, irmãos, de que nós somos fracos. Ele sabe da nossa condição. Ele, semelhantemente ao próprio Senhor, sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. E nós nunca podemos perder de vista essa realidade. Por essa razão, a grande necessidade de nós estarmos atentos, orando ao Senhor, nos utilizando de todos os meios necessários que Ele mesmo providenciou graciosamente para o nosso próprio bem e para o fortalecimento da nossa vida. Irmão, se você for negligente com isso, você vai cair. A gente sabe. Nós dependemos do Espírito de Deus, da graça de Deus, mas não podemos ser negligentes com o uso dos meios que Ele nos deu para esta batalha. Se você quer realmente ser
lançado ao chão, se você quer realmente ser derrotado por Satanás, pela carne, pelo mundo, deixe de vigiar. Você vai ser bem-sucedido na sua derrota se você deixar de atentar para isto. Se você não ler a sua palavra diariamente, se você não meditar na palavra de Deus diariamente, se você não se prostrar na dependência de Deus diariamente, você vai se prostrar humilhado por causa do pecado. Meus irmãos, nós devemos estar atentos porque nós seremos provados muitas vezes. Muitas vezes vai ser exigido de nós que nós publicamente confessemos a nossa fé. E em muitos contextos a nossa vida pode estar ameaçada em meio a isto. Qual será a sua posição, meu irmão? Como você reagirá neste dia? Você vacilará? Você negará o seu Senhor? Ou você fará exatamente o que Cristo fez? Cristo, meus irmãos, é um pleno contraste aqui com Pedro. Cristo, quando ele é chamado a responder quem ele é, ele vai dizer, eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem. Eu sou o Senhor. Ele não teme. Diante de autoridades, diante de homens poderosos, de homens que poderiam tirar a sua vida, como vão tirar. Cristo é o nosso maior exemplo nisto. Pedro, lamentavelmente, irmãos, ele vacila aqui. Ele nega o seu Senhor. E como é que ele faz isto, irmãos? É interessante, o texto vai nos dizer que uma serva, uma criada do sumo sacerdote, vai até ele e então vai dizer a Pedro, fixando nele os olhos, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Nós olhamos e comparamos esta passagem com os outros textos paralelos, no texto de Mateus, no texto de Lucas, encontramos também brevemente no texto do Evangelho de João, nós encontraremos e entenderemos que aqui se trata de uma serva do sumo sacerdote e geralmente eram mocinhas, novinhas, uma espécie de adolescente, virgem. Ela era aquela que recebia aqueles que eram conduzidos até o pátio do sumo sacerdote. Então tratava-se de alguém que não oferecia qualquer tipo de ameaça para Pedro. Não oferecia. Não foi um sumo sacerdote que foi perguntar a Pedro. Não foi ninguém grande que poderia colocar em risco a vida de Pedro. Foi uma mocinha que fez com que este homem, inicialmente, começasse a negar o seu Senhor. Nós veremos aqui. É progressiva a negação dele. É progressiva a queda de Pedro. É semelhante ao Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é progressivo. Aquele que senta, aquele que ouve os conselhos, é aquele que acaba sentando, e é posteriormente aquele que vai estar na roda dos escarnecedores. Então você vê que há um progresso para o mal que começa então com o ouvir o conselho dos homens maus. Está ele aqui num progresso da sua queda. Está ele lá, ao olhar aquilo, ele imediatamente, ao falar à moça isto, ele vai dizer, não o conheço. Ele vai dar uma daquilo que a gente diz assim, ele vai dar uma de doido. Eu não conheço, não. Não, eu não conheço. Eu nem compreendo o que você está dizendo. O que é que está querendo dizer aí com isso? Eu não estou conseguindo entender, não. Como assim? Pedro estava plenamente consciente do que ela estava falando. Mas imediatamente, irmãos, ele começa aqui a negar o seu Senhor. E ele tenta fugir dela e saiu para o alpendre. A ideia dele é sair, a ideia dele é fugir dela. Ele não consegue, ele não pode sair de lá. Ele fica preso lá. E agora, o que é que eu vou fazer?
ele vai ter que encarar esta realidade. Está lá Pedro, no mesmo contexto e agora, o que haverá de acontecer? E então o texto vai nos dizer, verso 69, e a criada vendo, tornou a dizer, provavelmente a mesma moça. Ela foi, depois voltou, rapaz, eu acho que é ele mesmo, deixa eu falar para ele mais uma vez. Aí ela vai dizer para ele, a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Os outros evangelhos nós vamos entender, ela se volta para ele e fala mais uma vez. Ela quer falar e quer afirmar que de fato trata-se daquele homem. Mas ele outra vez fez o quê? Outra vez ele negou. Não sou eu. O que você está querendo dizer com isso? Ele não está querendo de fato se sujeitar àquilo. Ele está, mais uma vez, negando o seu Senhor. E então, o texto vai nos dizer, e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque tu és Galileu. Porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Veja só. Você começa a perceber uma certa progressividade, vai se ampliando as respostas de Pedro, grandemente perturbado naquele contexto, aqueles que o interrogam. E é interessante este aqui que vai interrogar ele. Provavelmente foi um homem a quem falou para ele, verdadeiramente és um deles, porque também tu és um Galileu. E nós podemos dizer isto baseado naquilo que diz o Evangelho de João. João, no capítulo 18, vai nos dizer que um homem chega afirmando isso. E este homem era alguém da família daquele a quem Pedro cortou a orelha. Veja lá, João, capítulo 18. João, capítulo de número 18, a partir do verso de número 15. O texto vai começar a nos falar acerca disto. Então, do verso 15 ao verso 18, vai tratar sobre a negação de Jesus, não é? Que é Pedro negando a Jesus. E então, verso 25 em diante, vai nos falar mais uma vez acerca disto. Então vamos ler a partir do verso 25 do capítulo 18, que diz assim: Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Então notem, tinha alguém parente de Malco, aquele homem a quem Pedro tentou acertar a cabeça e arrancou a orelha. Então, este homem viu, este homem reconhece. Ele é reconhecido porque um homem contemplou ele naquele dia, ele é reconhecido porque ele fala como os do norte, os galileus, percebeu sotaque diferente, algum tipo de palavra diferente, algum tipo de linguagem distinta, ele é reconhecido. Mas, frequentemente, 3 vezes, ele vai negar o seu Senhor. A última vez, irmãos, que ele vai realmente negar o seu Senhor, nós podemos dizer que trata-se de um tipo de negação ainda mais complicada, porque o que é que ele vai fazer? O texto vai nos dizer que ele começou a praguejar. Ele começou a dizer assim, que seja eu amaldiçoado se sou eu. E começou a falar coisas erradas, palavras feias naquele contexto. Que eu seja amaldiçoado se sou eu. Que caia sobre mim algo se fui eu. Então ele está praguejando, bravo, grandemente aborrecido, irritado com as perguntas e acusações que estão fazendo acerca dele, porque ele não quer de forma alguma se associar a Cristo neste momento. Ele não somente vai praguejar, falando coisas feias naquele momento, mas ele também vai jurar, e provavelmente, irmãos, em nome de Deus, que Deus me castigue se eu tenho algum tipo de associação com este Cristo. Eu não conheço este homem. Não conheço esse homem de quem falais. Então, provavelmente Pedro, até mesmo neste contexto, acabou usando o nome de Deus em vão, no juramento diante dos homens, para negar que conhece a Cristo. Ele mente. Ele peca contra Deus, quebrando o 3º mandamento. Ele vai tratar Cristo como esse homem.
Veja só, que confusão, que coisa estranha realmente na vida de Pedro neste momento. De um homem, meus irmãos, que caminhou com Cristo, que prometeu estar junto a Cristo até a morte, mas diante de pessoas simples, escravos, servos, ele teme. Não precisou de muita coisa não, para ele negar o seu Senhor. Esse homem, Pedro havia dito anteriormente, Cristo vai dizer, quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está Pedro aqui, eu não sei quem é esse homem. Que situação. Situação difícil certamente para o próprio Cristo, irmãos, que está sendo negado diante dos homens por um de seus apóstolos. Mas que situação também angustiante aqui para o próprio Pedro. Nós olhamos para isto, eu vou repetir, irmãos. Nós somos que nem Pedro. Nós somos que nem Pedro. Ele temeu mais aos homens do que ao próprio Senhor. Ele temeu mais as consequências da sua confissão pública e da sua associação a Cristo do que ao próprio Senhor. Como nós lemos, posteriormente Paulo tem que exortar Pedro, que parece ainda no seu coração nutrir um temor a homens indevido. Em Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14, como nós lemos na revelação da vontade de Deus. O temor a homens nos leva a fazer coisas que são tão ruins. O amar mais a sua própria vida do que Cristo conduz o homem a fazer coisas que são totalmente desagradáveis. Pedro, a esta altura, estava amando mais a própria vida dele do que o seu próprio Senhor. Ele era corajoso, sim, Pedro era corajoso, irmãos. Era corajoso o suficiente para ir até o pátio por Cristo, mas não além disso, porque ele amava mais a ele do que o próprio Cristo. Ele não estava, meus irmãos, a esta altura realmente disposto a entregar a sua vida pelo seu Senhor. Ele se preocupa com ele. Ele fala coisas erradas ali. E é isso, irmãos. Se nós realmente temermos mais aos homens que estão ao nosso redor, quando somos chamados a uma confissão pública da nossa fé, nós iremos fugir de dizer quem somos. Muitas vezes fazemos isso por muito menos. Estamos num contexto onde tem pessoas que são crentes, não são crentes, e nós ficamos com vergonha de falar que somos crentes. Porque pensamos, não, vão olhar para mim de lado achando que eu sou um fanático. Vão olhar para mim de lado e não vão gostar não, muito disso não. Eu temo falar que sou crente. Há muitas pessoas que temem. Há muitos por aí que parecem um crente espião. É o cristão espião. Ele é aquele que está escondido e ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Ele vive no meio das pessoas, está no meio das outras pessoas e ninguém faz a mínima ideia que essa pessoa serve a Cristo. E geralmente, essas pessoas não revelam a quem eles estão associados por temor aos homens. Nós tememos aos homens, meus irmãos, quando nós nos afastamos e tememos anunciar a este Cristo. Quantas são as vezes que nós fechamos os nossos lábios porque nós tememos que aqueles que estão diante de nós olhem para nós e achem que nós somos pessoas muito estranhas? Que olhem para nós e digam, como é que essa pessoa pode crer em algo desta natureza? Um livro antigo desse, que não faz o menor sentido. Tememos ser chamados de loucos. São tantas as vezes, irmãos, que nós nos envergonhamos porque nós pensamos na nossa imagem e não queremos ser vistos de olho torto por quem está ao nosso redor. São muitas as vezes, são muitos os contextos, são diferentes as circunstâncias que nós acabamos negando o nosso Senhor. Nós negamos o nosso Senhor quando nós, ao invés de nós nos apegarmos à sua verdade, nós então pecamos contra Ele, negando assim a sua vontade.
e abandonamos o nosso Senhor, e rejeitamos nosso Senhor, negamos aquilo que Ele declarou para nossas vidas e fazemos aquilo que nós entendemos que devemos fazer. Negamos a Cristo em vários momentos da nossa vida, em momentos os mais simples, quando deveríamos, meus irmãos, ser aqueles mais dispostos a, em toda e qualquer ocasião, sem mesmo alguém nos chamar a que declaremos a nossa fé, nós já deixarmos exposto aquilo que nós cremos. Nós deveríamos, na verdade, ser assim. Quando surgir a ocasião oportuna, deveríamos ser aqueles: eu quero que o mundo saiba que eu sirvo a Cristo. E eu quero que este mundo possa também servir a Cristo. Ao invés de nos envergonharmos, deveríamos ser aqueles que deveriam mais se alegrar com isto. Ao invés de recuarmos, deveríamos ser aqueles que mais avançam no testemunho disto. Com vida, vivendo segundo a verdade e também com palavras proferidas do Evangelho, a fim de que os homens possam realmente olhar e ver em você: esta pessoa está associada a Cristo e ela não teme isto. Mas será que o mundo pode olhar para você e dizer isto? Será que eles podem olhar para você e dizer: esta pessoa ama o seu Senhor e está disposta a entregar o que for por Cristo? Ou será que não pode dizer isto acerca de você? Não, irmãos. Não podemos ser como aqueles que retrocedem. Eu sei, meus irmãos, que o temor bate. Eu não sei como é que eu reagiria aqui num contexto como esse. Talvez falasse como Pedro: eu não sei quem é este homem. Talvez você também dissesse a mesma coisa numa situação tão difícil como esta. Meus irmãos, Pedro pecou contra Cristo ao fazer assim. Você deve saber que o negar Cristo diante dos homens é pecado. E que aqueles que negam a Cristo, se envergonhando dele aqui, são aqueles de quem Cristo vai se envergonhar no grande dia. Não deveríamos nos envergonhar do Senhor. Deveríamos nos envergonhar dos nossos pecados, irmãos. Nós deveríamos lamentar pelos nossos pecados, irmãos. Nós deveríamos realmente ficar grandemente temerosos e angustiados quando não fazemos a vontade de Deus. Aí sim. Como você reagiria numa situação como esta? E se algum dia for requerido de você, estiver em risco a sua vida, o que você dirá? Que você conhece a Cristo? É importante que façamos uma reflexão. É importante que você passe a vasculhar o seu coração. É importante que você veja até onde está o seu compromisso com o seu Senhor. A vida do verdadeiro discípulo é uma vida que caminha após Cristo. E o discipulado de Cristo envolve abnegação. O discipulado de Cristo envolve abandonando dos meus próprios interesses. O discipulado de Cristo exige e requer de nós o entregar a nossa vida por Ele. A morrermos como Ele morreu. A seguirmos os passos dele até a cruz. Está você, meu irmão, disposto até seguir a Cristo até a cruz? Ou você é alguém que está disposto a negar o seu Senhor? Não peque, meus irmãos, não peque contra o seu Senhor fazendo isso. Sei que precisamos de graça, irmãos, para isto. Clamemos ao nosso Senhor para que nos dê graça, para que possamos resistir no dia mau,
para que possamos confessar a nossa fé publicamente nele, sem temer a qualquer homem que estiver ao nosso redor. É somente Ele, irmãos, que pode nos conceder a graça necessária para que façamos exatamente aquilo que é a sua vontade. Associemos-nos a Cristo o tempo inteiro. Não há nada melhor do que nos associarmos a Cristo e sermos reconhecidos como alguém que está caminhando junto a Ele. Como alguém que estava junto a Cristo, como alguém que fala como aqueles que são de Cristo. Se você for reconhecido assim pelos homens do mundo, louve a Deus por isso. É porque você está sendo parecido com o seu Senhor. Ruim seria se os homens olhassem para você e dissessem: você não fala como Cristo. Aí sim, irmãos. Mas se os homens ao teu redor olharem para você e disserem: você caminha como eles, parece que você estava com Cristo e você fala como Ele. Isto é maravilhoso. E só a graça de Deus para nos fazermos caminhar assim, semelhantemente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato, irmãos, é que Pedro negou o seu Senhor a esta altura. Ele foi, de fato, um exemplo contrário ao exemplo que o próprio Senhor Jesus Cristo dá, de um homem forte, um homem corajoso, um homem que entrega a sua própria vida por amor a outros. Enquanto Pedro nega Cristo, Cristo se entrega por amor a Pedro. Enquanto Cristo está lá negando a Cristo, está Cristo lá negando a sua própria vida em favor de Pedro. Que coisa, irmãos. Exatamente o que ele fez por nós, irmãos. Enquanto nós negamos muitas vezes a Cristo, esteve Cristo entregando a sua própria vida para morrer por pecadores como eu e você. E ele não fugiu desta realidade. Ele encarou e foi fiel até o fim nesse processo. Pedro nega e o que acontece? O texto nos diz algo interessante que acontece com Pedro naquele contexto. Depois de Pedro negar o seu Senhor, o verso 72 vai nos dizer: e logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Notem, o galo canta, a sua consciência é despertada, a sua memória é ativada, ele se recorda: Cristo falou que isso haveria de acontecer. Aquilo ali, meus irmãos, vai causar nele uma grande comoção. Aquilo vai sacudir Pedro de um modo que ele não vai conseguir conter as lágrimas, porque ele se recorda das palavras do seu Senhor. Mas é interessante, irmãos, que algo além disso acontece para deixar Pedro assim. Olhemos para o que diz no texto paralelo em Lucas capítulo 22, a partir do verso número 54. O texto nos diz assim: vamos ler a partir do verso 61. Vamos ler essa perícope completa. Ele vai dizer assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço.
Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você percebeu a diferença, irmão? O texto vai nos dizer: o Senhor fixou os olhos em Pedro. Cristo olhou para Pedro exatamente no momento em que o galo cantou. E Pedro só percebeu que Cristo estava olhando para ele, porque certamente ele estava olhando para Cristo. Como é que Cristo estava, irmãos? Cuspido, esbofeteado, esmurrado, certamente sangrando, todo machucado. Quando aquilo acontece, ele fixa os seus olhos em Pedro. Imagine essa situação, irmãos. Cristo olhando para você no momento em que você o nega. Aquilo ali, irmãos, mexeu profundamente com Pedro. Pedro não conseguiu se conter. Ele se comove. Ele se entristece. Ele chora copiosamente. Ele chora amargamente. Cristo certamente se entristece, irmãos. E esse olhar de Cristo é um olhar distinto. Mas pensemos primeiramente, irmãos, acerca do que acontece com Pedro. Ele chora amargamente. O pecado, irmãos, ele aparece para nós como algo doce. Por isso nós nos deleitamos no pecado, irmãos. Porque se o pecado fosse amargo, nós nem nos aproximaríamos dele. Mas o fruto do pecado é amargo. E um verdadeiro arrependimento vai olhar para o pecado como algo verdadeiramente amargo. O homem vai olhar para aquilo e vai dizer: que coisa terrível é o pecado cometido contra o meu Senhor. E estava ele ali, chorando por causa do seu pecado. Estava ele ali chorando, arrependido porque ele negou o seu Senhor. Triste pelo seu mal feito, por ter traído o seu Cristo, por ter traído o seu Redentor. Ele não chorou, irmãos, semelhantemente a Judas. Judas chorou. Mas Judas não chorou no verdadeiro arrependimento, irmãos. Judas estava cheio de ressentimentos. Como vai dizer Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, ele vai dizer: arrependimento, a tristeza que é segundo o mundo, que produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz vida. Contristados, arrependidos, moldados, transformados para a vida. Isso é verdadeiro arrependimento. Judas, ele tira a sua própria vida, ao passo que está lá Pedro, profundamente triste, porque ele traiu o seu Senhor, porque ele pecou contra o seu Senhor, e ele está ali com o coração contrito, abatido, arrependido pelo que fizera. Deve ser, meu irmão, esta a minha e a sua postura. Nós devemos nos entristecer grandemente todas as vezes que nós pecamos contra o nosso Deus. Nós deveríamos ficar abatidos quando nós pecamos contra o nosso Senhor. Deveríamos, irmãos. Deveríamos chorar pela malignidade do nosso pecado. Deveríamos chorar pela malignidade do nosso coração ainda corrupto.
Deveríamos odiar o pecado a ponto de fato correr lágrimas em nosso rosto. Mas são poucas as vezes, irmãos, que nós nos entristecemos assim. Na maioria das vezes, lamentavelmente, fazemos uma oraçãozinha para acalmar a nossa consciência, mas não abatimento verdadeiro, tristeza real, por transgredirmos a lei do nosso Senhor, por trairmos o nosso Senhor. Ele se entristece, ele chora, ele está arrependido do que ele fez. Ele não quer mais fazer aquilo. Ele não quer mais negar o seu Senhor. A recordação das palavras de Cristo nos conduz a isto. Como é necessário, irmãos, nos recordarmos das palavras de Cristo. Recordarmos-nos daquilo que Cristo diz para nós não cedermos ao pecado e à tentação. Recordarmos-nos de todas as instruções de Cristo, que tem em vista simplesmente, meus irmãos, nos conduzir à vida. Como é necessário nos recordarmos das palavras de Cristo. Mas como nos recordaremos, irmãos, das palavras de Cristo, se nós não conhecermos as palavras de Cristo? Como você vai se recordar das palavras de Cristo, que conduz o homem ao arrependimento? Como conduziu o próprio Pedro, se você não se recorda das palavras de Cristo? Como você vai se entristecer verdadeiramente pelos seus pecados, se você não tiver a plena consciência de que Cristo contempla você? Meus irmãos, Cristo sabe daquilo que se passa no meu e no teu coração. Ele contempla com tristeza os nossos pecados. Ele se entristece. Ele morreu pelos nossos pecados, irmãos, para não vivermos mais segundo o pecado. Ele sofreu amargamente tudo que ele está sofrendo na cruz. E não foi para que vivamos, irmãos, segundo os nossos próprios desejos, segundo o nosso próprio interesse. Não foi. Recordemos-nos das palavras de Cristo. Estejamos sempre conscientes de que Cristo está contemplando você. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone o pecado. Se entristeça pelo pecado, traição e negação de Cristo. É assim que caminham todos aqueles que conhecem o Senhor, não diferente. Mas é interessante, irmãos, nós percebemos o coração paternal de Cristo aqui. Como Cristo olhou para Pedro, irmão. Ele não olhou como alguém que diz assim: tome, bem feito. Ele não disse a você que isso ia acontecer? Não disse a você? Bem feito. Você já disse isso para alguém? Provavelmente, para os seus filhos, para alguém. Eu disse a você que não é para fazer isso. Bem feito. Quem mandou fazer o que eu disse que não era para fazer? Cristo não diz isso, irmãos, para Pedro. Trata-se de um olhar paternal de Cristo. De alguém que contempla o seu filho pecando contra ele. O seu discípulo pecando contra ele. Ele se compadece de Pedro. Assim como ele se compadece de nós, irmãos. Quando ele contempla nós pecando, ele se entristece, sim, mas ele se compadece. Ele se aborrece, sim, mas ele deseja ardentemente que aqueles que pecam contra ele se voltem para ele. Ele olha para nós, irmãos, com um olhar paternal de alguém que deseja que nós sejamos reconciliados com ele e vivamos em novidade de vida. Este é o desejo de Cristo. Este é o modo que Cristo olha para nós. Esta é a vontade do Senhor para nossas vidas. Ele quer o nosso bem e Ele deseja que nós sejamos tratados, mudemos e voltemos para o caminho. É deste modo que Cristo age, irmãos. Ele não é um tirano que zomba dos seus. Ele é um Pai que ama. Ele é um Senhor que ama com amor, que não há medida. Não há palavras que possam
com justiça descrever o amor que Cristo nutre por nós. Ninguém é tão disposto e tão interessado em ver o nosso bem mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E como deveríamos seguir o exemplo dele? Ao vermos alguém cair em pecado, deveríamos nos entristecer. Deveríamos realmente nos entristecer e desejar, como foi dito hoje pela manhã, que aquele que pecou contra o Senhor possa encontrar o favor de Deus na sua vida, possa ser agraciado por Ele com a graça do arrependimento e da mudança de vida e viva de um modo que seja agradável a Ele. Devemos imitar a Cristo em tudo isso. O que acontece com Pedro, irmãos, depois de tudo isso? Pedro é abandonado. Pedro é despojado do seu ministério apostólico. Não. Esse homem se arrependeu. Cristo o recebeu. O que acontece, meus irmãos, depois da ressurreição de Cristo? Pedro é considerado como aqueles que devem receber essa notícia importante da ressurreição de Cristo. E se você olhar mais à frente, no capítulo 16, verso de número 7, diz assim, Cristo, ressurreto, dizendo assim, vejo o desejo de Cristo para aqueles seus discípulos, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Cristo querendo encontrar Pedro. Diga a Pedro também, principalmente a Pedro. O que acontece com o ministério de Pedro, irmãos? Se você olhar, capítulo 21 de João, quando o ministério de Pedro é restaurado, olha o que é dito, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Um homem reconduzido ao ministério, ao serviço à Igreja de Cristo, ele vai dizer, você deve apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Um homem que negou a Cristo anteriormente como isto, meus irmãos, só pode ser graça de Cristo. Nós só servimos a Cristo por graça, irmãos. Não merecemos. Você não merece. Eu não mereço. Mas Cristo é gracioso demais em nos conduzir ao serviço ao seu povo. Está lá Pedro, irmãos. Ele aprende demais com isto. Pedro é alguém que, entendendo a ideia de pastorear a Igreja de Cristo, ele vai instruir posteriormente a Igreja. 1 Pedro, capítulo 5. Olha as instruções de Pedro aos líderes da igreja, aos pastores da Igreja de Cristo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada,
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. E Pedro, irmãos, vai seguir a Cristo. E ele não vai negar mais o seu Senhor. Ele vai ser aquele que vai dizer: importa obedecer a Deus e não a homens. Eu proclamo a Cristo. Ele vai ser aquele que vai ser morto pelo serviço a Cristo. O Senhor transformou a Pedro. Assim, irmãos, como Ele pode nos dar a graça necessária para sermos fiéis testemunhas dele neste mundo, sem temer aos homens. E quando cairmos, irmãos, o mesmo Cristo que ergueu a Pedro é o mesmo Cristo que pode e ergue a todos os seus filhos que caem nesta vida, pecando contra Ele. É em Cristo que nós encontramos restauração, graça, perdão para nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, te louvamos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Te louvamos por Cristo Jesus, o teu Filho fiel, fiel a ti, fiel a Ele mesmo, fiel para conosco. Ó Senhor, te louvamos por Cristo, sempre corajoso, um exemplo perfeito para nós, que somos como Pedro, frágeis, que vacilam muito. Ó Deus, perdoa-nos por todas as vezes que nós vacilamos, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que nós pecamos contra Ti, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que negamos o Senhor. E dá-nos graça, Pai, para sermos fiéis a Ti, para permanecermos firmes na Tua caminhada, no serviço ao Senhor. Sustenta-nos, Pai, nós precisamos de Ti. E quando cairmos, Senhor, ser favorável a nós. Apieda-te de nós, pecadores, Senhor, e nos reconduz nos Teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.